nosso próximo tema, que é o tema da nossa enquete, é o julgamento de regulamentação das redes sociais e que acontece no Supremo Tribunal Federal. O julgamento discute a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Quando esse julgamento foi paralisado em dezembro, o plenário discutia a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos publicados por terceiros. E aí o debate gira em torno da possibilidade de as empresas serem obrigadas a remover publicações ofensivas mediante simples notificação extrajudicial ou apenas por ordem judicial. Ou seja, isso atinge diretamente a liberdade de expressão dos usuários, atinge aí a administração das empresas. É sobre isso que a gente está tratando nesse julgamento. Levi Guimarães, e em dezembro o pedido de vistas havia sido feito pelo ministro André Mendonça. Ontem o julgamento começou justamente por ele, né? Começou por ele e num longuíssimo voto do ministro André Mendonça. Ele começou o voto dele na sessão de quarta-feira, levou toda a sessão de quarta-feira e ontem, enfim, ele concluiu o seu posicionamento. Esse artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele diz especificamente que as plataformas digitais só podem ser responsabilizadas pelos conteúdos publicados pelos usuários se houver uma ordem judicial, então se um juiz determinar. E aí a gente teve o ministro André Mendonça votando justamente pela manutenção desse artigo e, portanto, contra a responsabilização das redes. E ele foi até categórico quando disse que serviços de mensagens privadas não podem ser equiparados à mídia social e que a remoção ou suspensão de perfis só deve ocorrer quando comprovadamente falsos. E ele falou também no dia de ontem que entende como censura a remoção de perfis das redes sociais ou de contas e páginas pessoais. De acordo com ele, isso inclui também os casos de publicação reiterada de desinformação, ou seja, mesmo que aquele perfil esteja publicando desinformação, ele entende como censura a remoção daquele perfil da rede social. Mas ele também fez algumas pequenas ressalvas ali. Ele destacou que as plataformas precisam identificar os usuários infratores quando houver uma violação comprovada de direitos. E também, de acordo com o André Mendonça, ainda cabe ao governo federal e também ao Congresso Nacional atualizar a legislação existente sobre as redes sociais, sobre a internet, e não ao STF. E aí entra naquela velha discussão, né, de que, será que o STF está invadindo competências que seriam do Congresso Nacional? Ou será que o STF está apenas atuando em uma esfera em que o Poder Legislativo está se omitindo? E aí, com isso, acaba uma realidade que acaba se impondo ao Poder Judiciário, né? A gente tem essas duas visões. E aí, o voto do André Mendonça diverge dos outros 3 que já tinham sido proferidos pelos ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. Toffoli e Fux votaram pela derrubada desse artigo do Marco Civil da Internet e, portanto, pela responsabilização das redes. Eles defenderam que as redes deveriam agir assim que são notificadas pelos próprios usuários ou mesmo antes de haver alguma notificação. Então, ali para eles, o usuário denunciou o conteúdo, né? A própria rede tem que conferir se há realmente alguma violação por parte do conteúdo publicado, e aí a própria plataforma faz a remoção. Essa é a visão do Toffoli e do Luiz Fux. Já o ministro Luiz Roberto Barroso adotou um caminho do meio, ele que é o presidente do STF, né? Ele é a favor de responsabilizar as empresas só se já tiver havido notificação de alguma violação legal. E aí, em casos, por exemplo, de crime contra a honra, ele defendeu que a decisão aí caiba ao Poder Judiciário, ou seja, só sob notificação de um juiz. Esse julgamento vai ser retomado na quarta-feira que vem, e aí faltam 8 ministros para exercerem o voto. A expectativa é que ele seja encerrado, enfim, na semana que vem. E aí tem algumas nuances também que a gente pode destacar.
As Big Techs, né, elas obviamente têm um interesse enorme nesse julgamento, elas são contra essa tese da responsabilização e elas argumentam que caso o STF opte pelo caminho de responsabilizar, isso pode até prejudicar a atuação delas aqui no Brasil, porque aí é claro que elas vão ter que fazer algumas adaptações, né, nessa questão de moderação de conteúdos. E aí, quando o André Mendonça diz, por exemplo, que remoção de perfis em redes sociais é censura prévia, ele está se contrapondo, por exemplo, ao ministro Alexandre de Moraes, que adotou essa prática várias vezes aí ao longo dos últimos anos, no âmbito, por exemplo, do inquérito que investiga o suposto plano de golpe de Estado, ali depois das eleições de 2022, contra pessoas que estariam pregando uma ruptura institucional aí via redes sociais, e também uma situação que originou, por exemplo, toda aquela crise envolvendo o Supremo e a rede social X, né, o antigo Twitter, que é do Elon Musk, que aí a gente teve durante algumas semanas o X suspenso do país, toda aquela briga entre Moraes e Elon Musk, e aí tem ligação com muitos dos assuntos que a gente vem discutindo até aqui no programa nas últimas semanas, né? De possíveis sanções dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, a situação do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, enfim, é um julgamento que vai mexer com vários fios aí nessa teia toda envolvendo STF e redes sociais e políticos, né, aqui no Brasil. Levi, você tocou em pontos importantes, né, Fred? Porque o Levi disse da relação das Big Techs, do interesse delas nesse tipo de julgamento. A gente tem um Congresso Nacional também que não pauta esse assunto e muitas das vezes a gente fala assim, pode ser justamente porque o Congresso não quer discutir ou está numa inércia, e a gente falava sobre isso mais cedo. O Congresso Nacional também não pautar esse tema, ele está se posicionando, e muitas vezes até por meio de uma pressão, por meio do lobby das Big Techs, que conversam ali diretamente com os parlamentares e pede, né, não faz esse julgamento não coloca isso em pauta, não vamos discutir regulamentação das redes sociais. Então isso acontece também nos bastidores em relação ao Congresso, e aí acabou o STF tendo que tomar essa dianteira, porque também a gente não pode ficar no limbo sem uma decisão efetiva sobre esse tema, né? É isso mesmo, Léo. Porque é um tema que se impõe, né? A nossa realidade nos últimos anos. E é uma discussão muito fervorosa até aqui em Brasília. O governo federal tem também os seus interesses nisso, né? O próprio presidente Lula já defendeu várias vezes, ontem mesmo num discurso lá em Paris, ele defendeu que é preciso coragem do poder. Primeiro ele cobrou coragem do Congresso para votar um projeto sobre esse tema, né? O Congresso já tentou votar sobre regulamentação das redes nos últimos anos e sempre houve uma resistência muito grande ali de alguns setores. O governo até estuda, inclusive, enviar um outro projeto de lei, um projeto mais ameno ali, focado ali na proteção de crianças e adolescentes, ou relação a conteúdos de nudez, para ver se diminui essas resistências e para ver se consegue aprovar alguma coisa ligada a esse tema. E o Congresso, claro, está bastante atento também a esse julgamento. E aí o presidente Lula falou, olha, o Congresso tem que ter coragem de legislar sobre isso, mas caso isso não aconteça, isso tem que caber ao STF. Então Lula, ali nas entrelinhas, se colocou a favor desse julgamento que está acontecendo agora no Supremo e dessa tese adotada pelos ministros de responsabilização das redes sociais. Na nossa enquete aqui, 58% dizem que sim, o Supremo Tribunal Federal precisa discutir o assunto e regulamentar essa questão aí da aplicação de multas, né, tanto para as Big Techs quanto para os usuários que cometem crimes.